Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem, seu moleque? Que saudade de tu, hein, Diego? Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade naquele primeiro vídeo falando sobre agente extintor portátil, tá bom? Vou dar uma palhinha bem rápido, o pessoal tá reclamando que eu tô falando demais. Aliás, todo mundo fala que eu falo demais e eu não falo tanto assim não, né, seu moleque? De vez em quando, né? Mas enfim, hoje vai ser uma coisa muito rápida. Dando continuidade no primeiro vídeo, hoje eu vou dar uma palhinha sobre o agente extintor de CO2, tá bom? Mas antes, como sempre, vamos para aquela vinheta. Bem pessoal, voltamos aqui. Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre extintor de CO2, vai dar uma palhinha, né, seu molenga? Então é o seguinte, pessoal, diferente dos outros extintores, tá? Esse extintor de formas na verdade, né, arredondadas nos seus extremos, não tem, vocês podem ver aqui, não tem emenda, né, com solda, ok? E não tem manômetro. A questão do manômetro eu já falei para vocês na primeira videoaula, né? Na primeira filmagem. E aí, nós temos aí uma forma cilíndrica, sem emenda, justamente para aguentar grande pressão. Esse cilindro acondiciona, por exemplo, esse extintor aqui, muito difícil encontrar nas empresas, né? 4 kg de CO2, a média, o mais usual é 6 kg de CO2, tá bom? Mas tem mais ou menos a mesma característica de um extintor de água, pó, espuma e aí vai, né? Por ter aí o gatilho de disparo, alça de transporte, né? Trava de segurança, logicamente você vem aqui lacrado com enforca-gato, ok? Um pouco diferente do outro é o seu mangote com esse cone que a gente chama de cone difusor, tá? Atrás dele, entre o mangote e o cone, nós temos a canopla, né? E aí, nessa canopla é justamente onde a gente deve segurar, justamente para não queimar. Preferencialmente se usa uma luva, né? Dificilmente alguém vai ter tempo para buscar uma luva para usar no princípio de incêndio. Então, por isso, se coloca essa canopla para a gente justamente segurar aqui, porque essa forma cônica ela vai direcionar o gás para o foco do incêndio, mas ela logicamente vai ficar super gelada, né? E se você tocar aqui durante um período, você pode ter uma queimadura fria, ok? É isso mesmo. Bom, muita gente na entrevista ou numa prova, ou até mesmo um questionamento de alguém, né, um gestor bem inteligente, que manja um pouco do assunto, costuma perguntar o que é esse carinha aqui, ó. Deixa eu tirar a rosca comprida, esse é o boleto. Esse carinha aqui, alguém já viu em sala de aula, alguém já comentou? Esse é o tão famoso quebra-gelo. Qual é a função desse cara, seu molenga? Quebrar gelo, certo? Certo, mas que gelo é esse? Muita gente fala que é o tal do gelo seco. Tá certo, seu molenga? Errado! Pessoal, o CO2, o gás carbônico, ele é acondicionado aqui dentro sob pressão e ele fica, né, na condição física em estado líquido, ok? Quando ele sai, né, no disparar do extintor, quando ele sai aqui já no início do mangote, ok, ele expande muito, porque até dentro do mangote ele encontra o que? Um ar, né? O ar respirado, já entra em contato com o ar, ok? Perdão, ok. Nessa que ele tem o contato imediato com o ar, a tendência é, como ele é muito gelado, o ar ambiente está mais aquecido, é ele expandir muito, ok? Então o que vai acontecer? Ele entra no cano, nesse mangotezinho, já em estado gasoso,
e super gelado ainda, tá? E aí quando ele chega aqui no finalzinho, ele encontra esse cara aqui, ó, o quebra-gelo. O que ele faz? Quebra o gelo. Então, o que você está falando não faz sentido. Sim, ele quebra o gelo, mas não do CO2. Ok, pessoal? O que acontece no ar? O CO2 é tão gelado que quando ele entra nesse mangote aqui, ele expande muito, entra em estado físico gasoso, e por ser gelado, ele atrai o hidrogênio que está no ar. Ok? Ele atrai e congela o hidrogênio. Então, quando ele sai aqui com pressão, ele está atraindo automaticamente o hidrogênio do ar. O hidrogênio, logicamente, é água, H2O. Ok? E o que acontece? Ele se solidifica, né? Chega aqui, ele bate com tudo no quebra-gelo e dissolve as partículas, né? Ele quebra em pequenas partículas e automaticamente dissolve novamente e expande, certo, pessoal? Acontece que no disparo geral, né, direto, muitas vezes ele não tem tempo para descongelar, ok? Dispara em grande quantidade, cria uma boa parte, né, do disparo, né, pedrinhas de gelo, partículas de gelo em excesso, tanto é que se você disparar no chão durante um período, você vai ver que vai acumular naquela região bastante partículas de gelo, ok? Então esse gelo vai disparar e muita gente acha, mesmo sem tirar dúvida, mesmo sem perguntar, né? Acha que é um gelo seco ou o gelo do CO2. Não é. Esse gelo é água. Ok, pessoal? Então eu vou falar um negócio para vocês. Quando você estiver em uma empresa, e Deus me livre e guarde, tiver um princípio de incêndio numa cozinha industrial, vocês têm dois extintores, agentes extintores remanescentes, que é o pó químico e o CO2, certo, pessoal? Certo, Edson? Certo. Vou dar um exemplo para você. Na cozinha tudo pode pegar fogo, né? Mas o que está mais em evidência é o GLP, né? E o óleo acondicionado na fritadeira, no tacho de óleo, né? E aquele óleo pode pegar fogo, certo? Certo? Tranquilo. É a mesma condição de em casa, né? Você está com a frigideira lá, eventualmente pode pegar fogo na frigideira e é um pouco feio, né? Certo? E logicamente você tem um apanhado, né? Uma variedade de extintores, o básico é água, pó e CO2. Você logicamente não pode errar como bombeiro civil, como brigadista, vai pegar água e disparar, porque água e óleo não se combinam, mas vai pegar o CO2 na falta do pó químico seco, certo, Edson? Certo? Ele serve? Teoricamente sim, mas ele é bom, eficiente? Depende da quantidade. Mas ele é o mais indicado, Edson? Não. Nessa condição, dependendo da proporção do óleo, o que vai acontecer, pessoal? Na falta do pó químico, que é o mais indicado, você vai disparar o CO2. E essas partículas de gelo, se você não pegar uma boa distância, uma grande distância, né, de segurança, ela vai começar a cair dentro do tacho de óleo, da fritadeira. E sabe o que vai acontecer, pessoal? O tão famoso boil over vai disparar, né? Vai acontecer uma explosão dentro do óleo, que é justamente a grande expansão imediata da água. Lembra das partículas de gelo? E ela vai começar a ferver na sua cara. Ou das pessoas que estiverem próximas, tá? Isso se chama boil over. Ué, mas pequenas partículas, gente, é só imaginar assim. Se gotas de água, né, a uma temperatura normal de água de torneira, já que uma grande expansão, uma explosão na sua cara, imagine uma partícula de gelo que está muitas vezes 50, 60 vezes mais gelado do que a água no ambiente normal. O que vai acontecer? A expansão vai virar uma grande explosão, bem maior do que uma gotícula normal. Então essa explosão é muito perigosa para nós e as pessoas que estão em volta.
Tá, Edson, o que eu faço? No caso do uso do CO2, nessa condição, pego uma distância maior, ok? Crie um escudo de segurança para você, de preferência, lógico, uma luva, uma máscara, alguma coisa, nem sempre é possível, mas se for o caso também, corram em outro ambiente onde tem um pó químico seco, que é o extintor mais indicado nessa condição, ok, pessoal? Então o CO2 serve? Serve, mas tem esse inconveniente, né? Por isso que a gente chama de extintores remanescentes. Na falta de um, o outro serve. Não é bem assim. Eu costumo dizer que qualquer regra, né? Toda regra tem uma exceção. Então tudo depende, por isso a gente se forma como profissional, tudo depende de avaliação, tá bom, pessoal? Uma outra característica do CO2 é, se você notar na garganta do extintor, você pode notar na água e no pó, que o CO2 também tem esse detalhezinho que é uma particularidade somente do CO2. Vamos falar sobre ele? Seria uma válvula de segurança, ok? Sim. Edson, cilindro de extintor pode explodir? Sim, pode explodir. Né? Ele mal conservado, por exemplo, já teve até relatos, você pode ver na internet, de extintor que explodiu na cara, de treinando, né, em campo de treinamento, né, por falta de conservação, ferrugem, tá bom? Oxidação, e principalmente extintores que têm emendas de solda, isso pode acontecer mais fácil. Agora, considerando que esse cilindro não tem muita emenda e ele é muito espesso, é muito grosso, né, a camada dele, quase impossível explodir, né? Não é bem assim, gente. Esse extintor, a característica dele é condicionar CO2, né, um gás sob pressão, né, dentro aqui do cilindro e fica mais ou menos em torno de 90 libras de pressão, ok? Ok, Edson, certinho, tá? Mas esse extintor ele pode explodir o cilindro, a carcaça do cilindro, se ele ultrapassar os 110 libras de pressão. Isso pode acontecer? Pode. E que condição? Vou dar uma bem simples, gente. O extintor você coloca, né, estrategicamente em pontos conforme o projeto, internamente dentro de uma edificação, mas externamente também. E é por isso que no mercado a gente tem abrigo de extintores, né? É justamente para evitar as intempéries diretamente no equipamento, tá? Para conservar, né, o estado físico do cilindro e principalmente evitar a luz do sol nesse caso. Como assim? Ó, imagina, né, aqui não é o Rio de Janeiro, 50 graus, mas 35 graus diretamente no extintor como esse, o que vai acontecer indiretamente com o CO2 lá dentro? Ele vai expandir, 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 expandir. Tá? Em caso extremo, esse cara pode expandir tanto, e se tiver uma deficiência, né, na rosca, se tiver aí uma ferrugem bem acentuada, pode-se chegar a mais de 110 libras de pressão, e para não explodir esse cara, essa válvula 110 libras geralmente ela expande para fora para o gás ser liberado. Certo, pessoal? Porque se explodir um extintor de água, de pó, tá, de espuma, e o cilindro é menos espesso, faz uma desgraça. Você imagina um cara como esse se explodir, né? Estilhaço de tudo quanto é jeito para todo lado, e se tiver alguém em volta, pode morrer, tá bom? Então isso é uma particularidade que o CO2 tem de diferente dos demais, tá bom? Eu falei que eu ia falar só uma palhinha, acabei falando demais, né, seu Molenga? E o seu Molenga só ri, né? Fala demais. Tá bom, pessoal? Próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais, porque essa questão de agente portátil é muito interessante. Esses detalhezinhos é muito interessante para a gente pegar uma certa experiência, para quem está começando, para quem já tem um tempo de casa, mas não fala muito sobre o assunto, né? Ninguém pergunta, aí na hora de uma entrevista lascou. Como, por exemplo, né? Encontrei uma prova que não é muito comum, tá? De que forma classificamos o CO2 a nível de capacidade extintora? Por exemplo, o de água, a capacidade extintora de água
se eu não me engano, é 20 não, gente. O pó químico de 4 a 6 quilos é 20 BC, tá? E o água de 10 litros é 2A, se eu não me engano, ou A2, né? E o cilindro de CO2 de 6 quilos é o 5 BC. Ninguém se comenta muito, ninguém fala muito sobre isso, né? Então, como eles são agentes remanescentes, são do mesmo propósito, né? Classe C e D, geralmente a gente entende que seria o extintor de pó de CO2 BC, né? Que é o caso da classificação do 4 kg de pó. Ok, pessoal? E não é. A classificação dele é 5BC, ok? Então, pessoal, vou parar por aqui porque eu já falei demais. O seu goleiro já está reclamando. Vamos para o próximo vídeo depois, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Desculpa eu prolongar, no próximo vídeo eu vou falar um pouco menos, viu, pessoal? Mas é muito bom aqui, viu? Eu estou pegando bastante experiência, muita gente me perguntando em particular. E o mais legal disso tudo, porque rico a gente não vai ficar, mas é um network, né? As amizades que a gente acaba fazendo, as perguntas que faz a gente estudar mais, pesquisar, porque a gente não sabe de tudo, como eu já falei, ok? E a participação de muita gente que eu achava, inclusive, que nunca ia conversar comigo, né? E isso é muito legal. Esse é o legado que eu quero deixar, gente. É um network, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até mais.